abrir a Bíblia, Palavra de Deus, no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 14. Vamos então fazer essa leitura a partir do verso 1 até o verso de número 15, e vamos fazer essa leitura de maneira ou de modo alternado. Êxodo capítulo 14, do verso 1 até o verso de número 15, vou acompanhar com os irmãos ali na tela. O Senhor disse a Moisés: Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo, todos. O 15 também, na verdade era o 15, vamos o 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Deus abençoe. Por um momento aqui eu tive a impressão que eu estava tendo uma alucinação. Eu olhei aqui, vi uma sombra e não vi ninguém. Mas aí depois eu olhei e aí estava ali o Jonatas. Eu falei: não, eu não estou tendo, ele estava aqui mesmo. Então ele deu uma aparecida e uma sumida aqui. Eu falei: será que eu estou vendo coisas? E eu estava vendo mesmo, ele estava aqui, só que ele deu uma saída. E depois bateu a foto aqui. Meus irmãos, que situação você está passando? Qual é o teu momento?
Será que você está aqui nessa manhã e você está diante de uma situação muito parecida com o povo de Deus? Você está se sentindo acuado. Você olha para todos os lados e você se encontra cercado. Você não vê mais solução para a sua vida. É uma situação impeditiva de um lado, de outro, por trás e pela sua frente. Você olha para você neste lugar, cercado por todas essas circunstâncias, e você diz, não tem jeito. Não tem solução. Essa é a história do povo de Deus, de Israel, que depois de terem passado por 430 anos no Egito, sobre o domínio dos faraós, sofreram ali em escravidão, mas em meio a todos os sofrimentos, Deus sustentou. E isso é importante a gente entender, que mesmo em algumas circunstâncias da vida da gente, Deus sempre nos sustenta. Então, nesse período de 430 anos, esse povo passou por grandes sofrimentos, mas sempre com Deus com eles. E Deus trouxe promessa a este povo, dizendo que eles sairiam daquela condição de escravidão, de que eles seriam libertos. E o texto anterior, o pré-texto, marca as 10 pragas do Egito, e com a última praga, a minha classe catecúmenes, a gente sempre fazia isso aí, né? Quem é da antiga de catecúmenes comigo vai lembrar que a última praga é a morte dos primogênitos. Toda a igreja sabe. A gente estudava também, falava, vamos falar, primeira praga, segunda praga. E a gente falava, primeiro dia que Deus criou, na criação. Então, os 10 mandamentos, então, quem ficou aí, tem gente na classe que fez comigo até doutorado, ficou lá uns 5 anos, né? E foi um tempo assim, está aberto as inscrições para a classe catecúmenos. Então, nós temos o texto anterior, o pré-texto, que marca o cansaço de Faraó. O Faraó não aguenta mais. Deus traz 9, e na 10ª praga, ele falou, não dá mais. E ele, então, na 10ª praga, a morte dos primogênitos, o coração dele é quebrado por Deus, e ele deixa o povo sair do cativeiro egípcio. E aí o texto aqui, seguinte, já traz para a gente a culpa, o peso, o arrependimento de Faraó. Por que eu fiz isso? Por que a gente deixou esse povo ser liberto? Vamos atrás deles, e vão com 600 carros e cavaleiros, atrás do povo de Israel, que se tornou uma nação, um povo grande numericamente. E aí acontece essa situação aqui. É importante que a gente entenda que o mesmo Deus que quebra é o Deus que endurece o coração. Então, o mesmo Deus que quebrantou o coração de Faraó, foi o mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó para que perseguisse o povo. E aí nós estamos diante de um texto, meus amados irmãos, em que agora, nesse momento, Moisés, líder deste povo, está também assustado, bem assustado. Por isso que o verso de número 15, o Senhor diz para Moisés o seguinte: por que clamas a mim? Irmãos, existe diferença de oração para clamor. Oração é o que nós fizemos aqui em algum tempo. Clamor é clamar efetivamente, é gritar, é arder desesperadamente por Deus e pela solução de Deus. Então, agora nós vemos Moisés clamando a Deus.
Este Moisés que Deus o chamou, o escolheu para libertar o povo do cativeiro egípcio, que vê Deus conduzindo este povo pela peregrinação, o Deus que manda 10 pragas, que faz grandes coisas, o Deus que sustenta esse povo na peregrinação do deserto, Deus sustentando, Deus alimentando, Deus dando água, Deus dando comida, Deus fazendo grandes coisas por este povo, e agora o povo lamentando, questionando a Moisés na sua liderança e no seu governo, eles estão extremamente preocupados e tomando a cabeça de Moisés de uma perturbação, e Moisés está ali naquela situação, e Deus então dá um basta para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. Meus amados irmãos, o momento sim é tenso. Eles saíram do Egito, eles estão diante do Mar Vermelho, existem os exércitos, o exército de Faraó chegando ao encontro deles, eles então estão tomados pelo medo. E Deus fala o seguinte: diga ao povo de Israel que marche. Quantos mar vermelhos você tem diante de você? Quantos exércitos de Faraó estão à tua retaguarda e ao teu lado? Esse texto mostra exatamente essa situação aparentemente impossível de ser sanada e de ser resolvida. O nosso teólogo reformado, João Calvino, vai falar sobre fé. E ele vai dizer que a fé não consiste apenas em crer que Deus existe, mas em confiar que Ele é soberano e nos guia por caminhos que excedem a nossa compreensão. Nós somos, meus amados irmãos, assim como aquele povo de Deus, Israel, estavam passando, somos chamados e desafiados a crermos no agir de Deus, a crermos na palavra de Deus. Porque havia uma promessa dada ao patriarca Abraão, havia uma promessa de Deus sendo renovada com esse povo. Só que agora, neste momento de crise, este povo estão apavorados, preocupados diante da situação presente. E Deus não está repreendendo Moisés para que ele não ore. A repreensão não é para de orar, mas ele está simplesmente fazendo uma lembrança. Ok, tem um momento da oração e tem um momento da ação. É importante que agora você e o povo entrem em ação, numa crença de uma promessa que já foi dada por Deus. Agora vocês estão diante de uma obediência prática. Matteo Henry, teólogo reformado, vai dizer que quando Deus nos dá direção clara, nosso dever é avançar. A fé que apenas espera, mas não age, ela é uma fé incompleta. É o que diz aqui esse grande teólogo reformado. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma situação do povo de Deus aqui. O reverendo Cid Caldas foi muito feliz ontem, gostei, né? Quando ele usou aquela palavra de que a carta que Paulo escreve, não escreve apenas para os romanos, para os efésios, para Timóteo, ele escreve também para a sua igreja. É palavra de Deus para a gente. Gostei, achei tão legal. Mulher virtuosa, não é apenas para mulher virtuosa, senão a gente vai tirar fragmentos e aquela palavra não é para mim. Então, a situação de Israel aqui, ela é uma situação contextualizada para nós hoje. Nós que em alguns momentos estamos passando exatamente por este momento, por essa situação delicada,
em que você se encontra acuado. E aí, a primeira coisa que você precisa saber diante daquilo que você está vivendo no momento é que já tem uma promessa. E o que você precisa agora é marchar. Que você precisa agora é seguir. A fé, ela precisa estar em ação. Tem até uma música que diz: se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Eu até diria o seguinte: mesmo quando a gente não coloca a nossa fé em ação, dá certo. Porque Deus opera até a despeito da nossa falta de fé. Deus é assim. Ele acalmou a tempestade, né? Quando eles estavam no barco, acalmou não porque eles tinham fé, mas acalmou porque eles não tinham fé. Então, a ação de Deus, ela é uma ação que independe, mas isso, eu quero trazer para nós a ideia de que nós precisamos seguir e avançar, e colocar em ação aquilo que já foi dado para nós, que é promessa de Deus. Charles Spurgeon vai dizer que a fé que repousa é poderosa. A fé que repousa, ela é poderosa, mas a fé que avança, ela é vitoriosa. Israel só começou a experimentar os milagres de Deus quando eles começaram a avançar e a obedecer a ordem de Deus. Eles não eram guerreiros, eles não sabiam lutar, eles não tinham barcos para seguir e atravessar aquele mar. Eles não tinham recursos humanos, bélicos, eles não tinham nenhuma condição humana para, diante daquela situação, conseguirem avançar e progredir, mas eles tinham a Deus. Talvez você esteja aqui nessa manhã acuado e você não tem condições, você não tem capacidade, você acha que os inimigos são grandes e poderosos, você não tem condições físicas e humanas para encontrar respostas para nada disso, mas você tem Deus. Deus que está ao teu lado. Então, o que você precisa agora é seguir, é caminhar crendo nesse Deus que está à frente. Lembrei da música da Cassiane. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Eu gosto do louvor dela, né? E acho que até essa música que fala sobre o Mar Vermelho, né? O contexto é sobre exatamente isso. Meus irmãos, nós somos os servos do Senhor, a igreja do Senhor, que vive no sobrenatural, que vive na fé, que vive na visão que vai além da visão humana. Aquilo que para os homens não tem solução, não tem respostas, nós conseguimos olhar com os olhos da fé. O que Hebreus fala? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê, ninguém está vendo. Todo mundo acha que não tem solução. Todo mundo acha que acabou, está perdido, está derrotado. Isso aí já está determinado. Agora, quem tem fé em Deus, ele vê além da circunstância, daquele momento. Lembremos, por exemplo, de Davi, diante de Golias. Davi foi o quê? Ele vai dizer para Golias o seguinte: tu vem a mim com espada e lança. Eu vou diante de ti em nome do Deus vivo.
É isso que nós precisamos entender, que as nossas armas, elas não são humanas, as nossas armas, elas são espirituais, e que nós precisamos seguir e avançar, porque temos um Deus que peleja por nós, um Deus que está ao nosso lado, um Deus que está diante dessa situação, deste teu momento em que você talvez se sinta acuado. Você não está sozinho, Deus está contigo. Então é preciso nós marcharmos, e aí traz essa reflexão, que essa palavra que Deus dá a Moisés não é uma palavra singular, é uma palavra coletiva. Ele diz: diga ao povo de Israel que marchem. Então é importante nós entendermos que essa palavra que eu quero trazer para nós refletirmos, é uma palavra coletiva, é uma palavra para a igreja. Todos nós precisamos avançar. Abraham Kuyper vai dizer que a igreja é um corpo que avança unido, sustentado pela graça de Deus, onde há unidade na obediência à vitória. A caminhada, ela não é, em alguns momentos, individualista. Eu até quero dizer aqui para você que talvez o teu problema seja um problema teu. Você acha que a tua luta, o problema que você está passando é teu, é nosso. Se você está aqui e você está triste, nós estamos tristes contigo. Se o Adriano ou a Ana Paula está sofrendo, nós estamos sofrendo com ele. Se a igreja não for esse corpo, se for um grupo individualista, nós não vamos seguir. É o que a Bíblia fala: alegrai-vos com os que se alegram, chorar com os que choram. Então, a tua batalha, a tua dor, o teu sofrimento é nosso. Nós estamos juntos, é o que a palavra de Deus diga ao povo de Israel que marche. E eu quero terminar a minha fala aqui, eu não vou me estender muito, teriam mais argumentos, mas eu vou terminar aqui contextualizando numa questão eclesiástica. em 2025. Nós estamos diante de um grande desafio. A caminhada vai ser uma caminhada de fé, mas uma caminhada em que nós vamos experimentar a presença de Deus, os milagres de Deus, as ações de Deus. E o que nós precisamos agora, irmãos, é marchar. Nós precisamos é caminhar. A caminhada não vai ser fácil. Eclesiasticamente, dentro de uma perspectiva de igreja, eu quero trazer a reflexão para nós, Igreja Presbiteriana de Mesquita. Nós precisamos avançar. Precisamos seguir nessa caminhada, enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, mas nós juntos, coletivamente, precisamos seguir e experimentarmos os milagres, as ações de Deus, porque o que acontece aqui, mais a seguir, o texto vai dizer que agora Deus fala o seguinte com Moisés: Moisés, pega a vara e toca sobre as águas. O mar se abriu, Israel passou, porque clamas a mim, toca nessas águas. O mar se abriu, Israel passou. Aí vem a música. Lá vem Araó, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus,
Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. Eu gosto dessa música, canta Miriam, o Senhor é Deus. Gosto, né? É bonito esse louvor. Irmãos, 2025, para a tua vida individualmente, não para. Tem promessa de Deus. Você acha que você está acuado? Vem o exército de Faraó, tem o mar vermelho diante de você, tem um grande desafio. Eu sei que está difícil, mas tem uma promessa de Deus para você. Então vamos seguir. Igreja, qual era a promessa que era para esse povo? Que eles iam chegar onde, hein? Na terra prometida. Vamos viver nessa caminhada, porque nós estamos caminhando para a terra prometida. Vamos seguir. Não desista na caminhada. Sabe, vou dar uma triste estatística aqui. Você sabe, uma multidão saiu do Egito, não foi? Sabe quantos chegaram? Josué e Caleb. Sabe, precisamos de fé e não desistir de marchar, não desistir de caminhar. Essa igreja tem potencial. Você tem potencial. Deus já te deu a promessa que Ele vai estar contigo. O que você precisa é marchar. Vai seguindo, vai andando, que Ele vai abrir o mar e você vai atravessar. E como diz a Cassiane, e você vai chegar do outro lado. Eu queria orar por você. Você que talvez esteja se sentindo sem solução na sua vida individualmente, nos seus problemas. Você está diante de um mar enorme. Você está cercado por um exército poderosíssimo. E você se acha frágil. Você acha que não tem jeito. Queria orar por você para que a gente juntos aqui, a gente possa fortalecer a nossa fé. Essa é uma realidade que te toca, que se identifica com você. Você que está se sentindo sem solução, acuado, cercado. Eu queria orar por você, você pode vir aqui à frente e nós vamos orar juntos. Essa é a primeira chamada. A segunda eu nem vou fazer porque eu entendo que vai ser 100%. Então só vou fazer a primeira. A segunda, vou usar uma palavra aqui que o Guilherme gosta de usar, só por força de retórica, vou dizer o seguinte: todos nós aqui, no segundo convite, vamos marchar, vamos seguir. 2025 é um ano de trabalho, de seguir andando e experimentando as bênçãos de Deus, as ações de Deus, os milagres de Deus. Vai passar por dificuldade, mas você vai seguir e você vai avançar. Isso está todo mundo. Estamos juntos nisso? Quero só ver. Fazer igual o pastor Cid falou que na época dele, quando ele foi lá, que ele estava lá no campo missionário, lá, cabeludo, ele contou ontem que o pastor fazia chamada, hein? Fechava a porta da igreja, fazia, igual no quartel. Sargento Guilherme, presente. Sargento Iverson, presente, chamada. Né? Então, a gente vai fazer, claro, brincadeira, a gente não vai fazer chamada de quem está presente e quem não está presente. Mas quero simplesmente desafiar você a que a gente juntos possa trabalhar. Esses bancos não podem ter espaço.
essas cadeiras precisam estar todas preenchidas. Todos os lugares precisam estar ocupados e sem lugar para o outro sentar. Mas isso é um trabalho que envolve todos nós, não é um trabalho pastoral, apenas. Todos nós. Então, estamos juntos? Não estamos, não. Tão desanimados assim. Estamos juntos, amém? Amém. Tudo bem, obrigado, obrigado. Agora você. Vamos louvar aqui com um cântico? Individualmente contigo, como é que está a tua vida? Está cercado, né? Está tão difícil para você. Você talvez esteja desesperado diante do momento que você está vivendo. Você quer vir aqui à frente para a gente orar por você? Você pode vir. Se você não quiser vir, está tudo bem, a gente continua amigo. Mas se você deseja uma oração específica, você pode vir aqui à frente para a gente orar pela sua vida. Enquanto isso, nós vamos ficar em pé.